Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelhos. Saudamos aqui o pastor Raniel à mesa. Paz do Senhor, pastor Juliano. A paz do Senhor a todos os irmãos, amigos que estão conosco em mais um episódio do programa Evangelhos. Glória a Jesus. No programa de hoje, nós vamos finalizar a oração tão especial que o Senhor Jesus nos ensinou, que conhecemos como a oração do Pai Nosso. E nós vamos trabalhar aqui dois textos que estão no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o versículo 12 e o 13. Nós vamos ler para o nosso entendimento. Nos diz assim o texto: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. A oração de Jesus é profética no sentido da necessidade espiritual da igreja. Alguns poderiam entender que as palavras dívidas e devedores possuíssem apenas um sentido material, ou seja, negócios que os homens fazem entre si. Neste texto, a palavra dívida, no original grego, ela possui um sentido de ofensa, transgressão, que exige uma reparação. E a palavra devedores significa alguém que falha conosco em seu dever moral. Sabemos que em todo tempo estamos sujeitos ao pecado por pensamentos, palavras, ações, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor por essa bênção. Isto mostra a comunhão quando estamos em Jesus. Perdoar os nossos devedores é uma maneira, inclusive, de sentir paz. A falta de paz, ela faz até a pessoa adoecer. Então, na oração aqui, finalizando, nós vamos aprender mais um pouco da importância do perdão que o Senhor nos ensina. O pastor Raniel vai nos dar detalhes da expressão perdoa-nos as nossas dívidas, né, pastor? Amém, pastor Juliano. A expressão "e perdoa-nos as nossas dívidas" é a humilhação perante o Senhor, declarando que somos imperfeitos e falhos, sujeitos a todo tipo de erro que nos afasta dele e que só ele pode, através do sangue de Jesus, nos ligar novamente à eternidade. Vejamos o texto na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que nos fala assim: Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Assim, o Senhor Jesus estava falando mesmo da dívida que o homem tem diante de Deus, ou seja, o seu pecado. Alguém poderia perguntar: como pode, então, um homem pecar contra o outro homem? Está claro aqui que o Senhor Jesus fala sobre o perdão e as pequenas raízes de amargura que nascem entre as pessoas. Quando os nossos olhos são abertos pela graça perdoadora de Deus e vemos a dimensão e a profundidade do abismo que os nossos próprios pecados formaram e o tamanho da ofensa que praticamos a Deus, compreendemos que os agravos causados a nós por outros nada representam. Se, por outro lado, achamos que as ofensas que sofremos sejam tão grandes a ponto que não possam ser por nós perdoadas, é prova
de que não reconhecemos a verdadeira condição do nosso pecado perante Deus, não sendo dignos do seu perdão. Com isso, Jesus queria mostrar que a oração seria não só um meio que tornaria possível o relacionamento do homem com Deus, como a convivência do homem com os seus semelhantes. Afinal, o perdão produz maior benefício na vida do que consente, ou seja, no que perdoa, do que na vida daquele que é perdoado. Vejamos os Salmos 13, versos 3 e 4, que nos diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido, louvado seja o nome do Senhor, pastor Juliano. Amém. O pastor Ranieri aqui, ele detalhou um pouco mais desse versículo, e o final do versículo nos dá também um grande ensino, que diz assim, olha, como nós perdoamos aos nossos devedores. O servo de Deus que tem o Espírito Santo dentro dele, ele não guarda rancores nem mágoas, não vive de coisas que aconteceram no passado, mas sim da esperança de um futuro eterno com o seu Senhor. Por isso ele perdoa, tolera, pondera, clama e chora e só consegue ter um sentimento, amor. Aqui, irmãos, esse versículo da palavra que nós lemos no 12, né, pastor Ranieri, ele nos traz aqui um ensino de uma oração que é profética, não é isso mesmo? Exatamente, né? A oração, essa oração aqui do Senhor Jesus, ela é uma oração profética, ela é uma oração que agrada a Deus. O versículo nos diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão aqui, conforme já foi falado, ele produz um maior benefício na vida de quem perdoa, né, pastor Juliano? De que na vida daquele que está recebendo o perdão. Porque, conforme foi falado, o perdão ele traz para aquele que perdoa a paz, a comunhão com Deus. Sim. Então, eu acho que é um ato nobre do homem ele perdoar os seus devedores. Conforme foi falado aqui, a dívida aqui não é somente a dívida material, mas principalmente a dívida espiritual, né, de pequenas raízes de amargura, de atos, né, que trouxeram algum prejuízo espiritual, de sentimentos que ficaram guardados nos corações. Então é muito bom você praticar o perdão, porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou aqui nessa oração maravilhosa, pastor Juliano. Porque o nosso relacionamento com o Senhor, né, pastor Ranieri, está intimamente ligado a essa comunhão com Ele. Então o Senhor nos ensina a essa expressão do perdão e deixar aqui claro para todos que estão participando conosco, não é nada no sentido material, mas é espiritual. E essa paz que o Senhor produz em nós quando nós também perdoamos. Com certeza, não é fácil você ser ofendido, às vezes a pessoa não te compreender, mas quem está cheio do Espírito Santo, ele vai relevar isso, vai clamar ao Senhor, e por isso que essa oração é profética. Aonde estiver um servo do Senhor, ela não é só repetir, mas é ter essa experiência maravilhosa. Nós vamos continuar aqui, o versículo 13 diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória, para sempre. Amém. Né? A oração ela termina dessa forma. O Senhor Jesus encerrou aqui o ensino da oração olhando para o futuro. Ele ensinou que nós devemos pedir a Deus
não apenas o socorro das necessidades físicas e espirituais presentes, mas, sobretudo, a vitória contra o mal que nos envolve. O pecado, que é a corrupção da alma, o mal é a inclinação destrutiva capaz de dominar a mente e o coração do homem. Jesus nos mostra que podemos, através da oração, buscar em Deus o recurso para que sejamos libertos da ação do pecado que nos atinge. Como pedir a Deus proteção para a influência do mal futuro? Por isso essa expressão. A colocação aqui, né, a expressão, a tentação é vista como a expectativa do possível pecado. Contudo, o pecado só terá lugar e efeito na vida de uma pessoa se a pessoa deixar-se dominar pela tentação. Esta é, na verdade, a verdadeira origem da tentação. Vejamos um texto que, em Romanos 12, 21, que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pastor Ronieli, interessante, né? Como que agora o Senhor nos ensina a finalizar a oração e nós temos que vencer o mal com o bem, ou seja, quando o Senhor, Ele nos conduz, né? O pastor Ronieli vai nos dar aqui alguns detalhes, né, pastor Ronieli, agora, sobre a nossa natureza, né? Exatamente, pastor Juliano. Como um ser tendencioso à prática do mal, o homem, por sua força natural e a sua própria vontade, é presa fácil do adversário, que transtorna a sua mente e a inclina para a prática do mal. Só a operação do poder de Deus pode libertar o homem e salvá-lo das trevas espirituais do mundo. Através do Espírito Santo, Deus age na mente e no coração do homem, libertando o seu caráter, preparando sua personalidade para confrontar-se com o mal. Eis o motivo porque Jesus nos ensinou a pedir ao Pai em oração para que nos livre do mal. O Senhor Jesus sabe que somente o homem cheio do Espírito Santo tem condições de vencer o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o texto em 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, mas o que é espiritual discerne bem tudo. O Senhor aqui, irmãos, aqueles que nos assistem, Ele encerrou o ensino da oração, que é tão agradável e divinamente aceita, da mesma forma como o começou, olhando para o alto e glorificando a Deus Pai. Esta é a oração que o Senhor Jesus orientou aos seus discípulos e é a mesma que ensinou à igreja. E termina o final do versículo dizendo assim: porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. O término da oração no Espírito é sempre em nome daquele que nos deu o direito de chegarmos a Deus Pai. É sempre em nome daquele que é o próprio reino eterno, a quem devemos todo o poder, toda a glória para sempre. A Jesus, o Cordeiro Eterno, porque Ele é para sempre, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ronieli, como é que essa oração ela é profunda e ela conforta o nosso coração quando nós entendemos ela de forma espiritual e profética, não é isso mesmo? Exatamente, pastor Juliano, porque o Senhor Jesus, ele deixa essa oração maravilhosa, nessa oração do Pai Nosso, que nós gastamos aqui 8 programas, né? Isso. 8 episódios para tentar detalhar para os irmãos o quão maravilhosa ela é. É uma oração profética, é uma oração que nos ensina a sermos mais espirituais,
a valorizar mais aquilo que é a bênção do Senhor, porque muitas vezes quando você tem uma reserva, quando alguém te ofendeu, você guarda ali, né, aquele sentimento. Isso é do homem. Por isso que foi falado aqui que nós precisamos buscar ao Senhor para estarmos cheios do Espírito Santo, porque quando você tem o Espírito Santo na sua vida, pastor Juliano, Sim. fica mais fácil você perdoar, né, o irmão, o amigo. É um ato que nós precisamos a cada dia, né, fazer, é perdoar, porque no perdão está a nossa bênção, a nossa paz. Não tem coisa melhor do que você perdoar uma pessoa que te ofendeu e voltar a conviver em paz. Por isso o texto que nós lemos: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o Espírito Santo, ele proporciona na vida, né, na nossa vida, a bênção de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, a cada dia, perdoando, praticando essa oração, este legado maravilhoso que o Senhor Jesus deixou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é importante aqui dizermos, né, o final da oração, ela é muito bonita e profética, porque teu é o reino é do Senhor, é a eternidade, né? Os evangelhos, eles mostram isso, há um reino eterno que o Senhor ele tem para os seus servos, não é esse reino terreno, é o poder. Só o Senhor tem esse poder para, através de Jesus, para nos salvar, para nos dar alegria e a glória, a majestade do nosso Rei, né? Jesus, que é o nosso Salvador. Jesus. E o texto, para sempre. Então, eternamente, Jesus é o nosso Salvador, é aquele que nos traz essa alegria. E o amém aqui é a palavra final, né? Assim seja. Confirmação de todas as coisas. É a confirmação. Glória a Jesus. A todos que estão participando conosco, nós estamos aqui encerrando esse episódio sobre a oração do Pai Nosso e também informamos aos ouvintes que este é o último programa que nós estamos gravando aqui sobre o Evangelhos. Todo o material ele ficará gravado no nosso canal do YouTube, na nossa playlist, para ser consultado, para ser estudado. Todo o material dos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão sendo pregados em outros programas da TV Manaim, e os irmãos, os ouvintes podem participar conosco com toda alegria. Nós queremos glorificar o Senhor por esse período aqui que nós passamos, aos pastores que estiveram aqui conosco, aqueles que nos ajudaram em oração, nas pesquisas de tantos materiais. Temos que glorificar, né? Há um grupo de irmãos que zelam pela palavra, pela leitura, todos aqueles que estiveram conosco aqui, também nos ajudando na gravação. Louvado seja o nome do Senhor, né, pastor René? Pastor Juliano, podemos dizer que aprendemos muito nestes episódios que apresentamos aqui para os nossos irmãos, para os nossos amigos, e faço do pastor Juliano as minhas palavras, agradecendo a todos que estiveram conosco, aos pastores, aos irmãos daqui da TV, né, da produção, que sempre nos atenderam gentilmente, com todo cuidado, com toda dedicação, que nos ajudaram muito aqui. Então fica o nosso agradecimento e o nosso maior agradecimento ao Senhor, à Senhora, aquele que acompanhou durante este período, né, os episódios deste programa. Conforme o pastor Juliano falou, vai continuar à disposição para que vocês possam fazer uso, reprisando, assistindo, porque assim aprenderemos mais e mais na presença do Senhor. A paz do Senhor a você, ao Senhor, à Senhora, e que o Senhor assim continue nos abençoando. Nós queremos agradecer mais uma vez, né? Nós tivemos aqui também o pastor Marcos Roberto, que nos ajudou muito, né, nos outros programas. E fica aqui o conselho: leiam a palavra, procurem meditar na palavra. Há revelações maravilhosas, né, nos evangelhos,
que muito vão enriquecer a sua vida espiritual. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade.